Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje vamos falar sobre mais um dos elementos naturais, estudados pela Geografia. Só lembrando a vocês que são 5 os elementos naturais estudados pela Geografia, os elementos da natureza estudados pela Geografia. São eles o relevo, que a gente já estudou, solo, hidrografia, vegetação e climas, certo? Então, esses são os 5 elementos da natureza que a geografia estuda. Nós já estudamos sobre o relevo, Relevo terrestre, certo? As formas do relevo, Relevo continental. Estudamos também sobre os agentes internos e externos que são responsáveis pela transformação e modelação do relevo. E agora, na aula de hoje, vamos estudar sobre os solos, E o que é exatamente o solo? O solo, pessoal, o solo é aquela camada superficial da crosta terrestre. Então, é aquela parte mais externa, ou seja, mais superficial da crosta terrestre. E como é formado o solo, professor? O solo, pessoal, ele é formado a partir do desgaste, da desagregação de partículas, de sedimentos da rocha, da rocha mãe, que também é chamada de rocha matriz, que na verdade é a parte da crosta terrestre. Então, a partir desse desgaste, dessa desagregação de minerais da rocha mãe, certo? Através do processo de intemperismo e também do processo de erosão, em conjunto com o acúmulo de restos de animais mortos e folhas e galhos, aí nós temos a formação dos solos. Então, o solo ele é formado de minerais, de sedimentos, de pedaços da rocha matriz ou rocha mãe, com o acréscimo de material orgânico. Ou seja, o que é material orgânico? Material proveniente de seres vivos, tanto animais como vegetais. Caso animais mortos, e também folhas e galhos e frutos das plantas. Aí você tem a formação dos solos. Então, a partir dessa formação do solo, nós vamos ter aí basicamente 4 tipos de solos. Nós temos o solo recém-formado, o solo jovem. Na verdade, nós temos a rocha recém-exposta, que é o primeiro tipo, seria a rocha nua, digamos assim, que ainda não houve a formação do solo. Ela está passando por um processo de desagregação dos seus minerais, ou seja, ela está passando por um processo de intemperismo, em que há uma fragmentação, uma quebra dos minerais dessa rocha. Depois nós temos o solo jovem, que é aquele solo que ele foi recém-formado, um solo ainda raso, bem rasinho. Depois nós temos o solo intermediário, que ele é um solo ainda pouco desenvolvido. E depois nós vamos ter o solo maduro, que é aquele solo bem desenvolvido, é um solo profundo, é um solo que tem muita componentes orgânicos, como folhas secas, galhos, e também misturado com sedimentos, das rochas, como areia, pedras, pequenas pedras, ok? Então é a formação do solo. A formação dos solos, pessoal, ela vai depender de alguns fatores, o tipo de solo,
vai depender de alguns fatores. Entre esses fatores, nós podemos destacar aí a rocha-mãe, o clima, o relevo e os seres vivos daquela determinada região. Então, por exemplo, no caso aqui, a rocha-mãe. O que é a rocha-mãe? Que também é chamada de rocha-matriz, né? A rocha-mãe é justamente aquela rocha que faz parte da crosta terrestre, que está exposta, né, aos agentes externos, né, a chuva, sol, vento, né, entre outros. E essa rocha-mãe ela vai passar por um processo de intemperismo. Esse processo de intemperismo vai provocar o desgaste, a soltura de partículas dessa rocha. Então, dependendo do tipo de rocha, nós vamos ter a formação de um tipo diferente de solo. Então, solos vermelhados, por exemplo, solos muito vermelhos, né? Aquela argila vermelha, aquela terra vermelha, é proveniente de rochas que tem essa coloração vermelha. Então, por exemplo, as hematitas, que são rochas ricas em minério de ferro, em minerais de ferro, né? Então, elas têm essa coloração vermelha e a formação do solo que vem a seguir também vai ter essa coloração que depende da rocha, ok? A formação do solo também vai depender do clima. Em lugares de clima quente e úmido, ou seja, em lugares chuvosos, que chove muito, a possibilidade da formação, deixa eu colocar aqui que está perto de descarregar, pronto, a possibilidade da formação de solos mais profundos. Então, em lugares que chove muito, climas mais chuvosos, como o clima equatorial, o clima tropical, né? A possibilidade da formação de solos mais profundos. Por quê? Porque quanto mais chuva, quanto maior a umidade do lugar, maior o processo de intemperismo, ou seja, o desgaste da rocha vai ser mais acelerado e, consequentemente, os seres vivos que estão ali vão depositar uma maior quantidade de folhas, galhos, né? E assim há uma aceleração na formação do solo. Então, os solos de lugares de clima mais chuvosos são mais profundos. Os solos de lugares de climas mais secos são mais rasos. Então, aqui na nossa região, onde atua o clima semiárido, que é um clima quente e seco, a maioria dos solos são solos rasos, certo? Já na região amazônica, por exemplo, região norte do Brasil, onde atua o clima equatorial úmido, que é o clima mais chuvoso do mundo, os solos são mais profundos, ok? E também são solos onde a maioria são solos de origem sedimentar, são solos que tem uma formação de areia maior, né? Então, a deposição de areia são solos mais sedimentares, digamos assim. Solos arenosos, essa é a palavra que estava faltando. O relevo também é outro fator que também influencia no tipo de solo, né? Em lugares mais planos, os solos tendem a ser mais profundos, porque há maior deposição de sedimentos, né? E também de material orgânico. E também são os lugares mais planos, onde deposita a maior quantidade de água. A gente sabe que a maioria dos rios, as nascentes dos rios, ficam em lugares elevados e desce para os lugares mais planos, mais baixos do relevo. E os seres vivos também influenciam na formação do solo, né? Quanto maior a quantidade de plantas e animais no local, animais como minhocas, né, fungos, aliás, minhocas, centopeias, aranhas, cupins, e plantas como fungos e alguns outros tipos de plantas, também contribuem para a aceleração da formação do solo. Ou seja, os solos tendem a ser mais ricos em minerais, ou seja,
são solos mais férteis, com a maior concentração de matérias orgânicas. Então, em lugares onde tem poucos seres vivos, em regiões de deserto, por exemplo, os solos são mais pobres em material orgânico, ok? Então, vamos parar por aqui, certo? Qualquer dúvida eu estaria à disposição de vocês. Leiam, quem tem o livro, leiam, certo? Tem muito mais informação que não dá para expor nessa videoaula, né? Que é só o básico, só por cima mesmo. E eu estarei à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, certo? Então, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.